Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu por aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não faço nenhum vídeo aqui no meu canal, mas decidi aqui de última hora fazer um vídeo rápido de um irmão que me fez uma pergunta do meu serviço. Ele perguntou: e aí, a gente pode ou não pode julgar, certo? E aqui eu queria definir a palavra grega para julgar, de acordo com Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejam julgados. A palavra julgar, aqui o verbo julgar no grego, é a palavra krino, e significa decidir, avaliar, discernir, separar, julgar para condenar ou absolver, a função de um juiz. Então, com base nesse versículo, podemos ou não podemos julgar? A resposta é: podemos julgar e não podemos julgar. Depende do contexto, depende da situação. Então, podemos julgar e não podemos julgar. Pode e não pode. Então, isso vai depender do contexto, da situação, da pessoa em questão. Então, a gente tem que avaliar a situação, avaliar a pessoa, avaliar o que a pessoa fez, para então fazer esse juízo, ter esse discernimento, fazer essa avaliação. Por isso que o verbo grego krino significa decidir, porque o juiz, diante do réu, diante das testemunhas, das provas ou da falta de provas, ele vai decidir no seu julgar se condena ou se absolve o réu. Por isso que julgar significa decidir. Julgar também, o grego krino, significa avaliar. Por quê? O papel do juiz é avaliar, certo? A vida do réu, com base nas provas e nas testemunhas, certo? E também o verbo para julgar, krino, significa decidir, melhor, discernir. Por que discernir? Porque o juiz precisa ter discernimento, precisa ter sobriedade e sabedoria para tomar a sua melhor decisão em pró ou contra o réu. Então, o verbo krino, para julgar, tem esses muitos significados, e esse tipo de ação vai depender do contexto em que o réu se encontra, né, para se julgar uma situação ou se julgar uma pessoa. E também significa ainda, o verbo krino, para julgar, separar. Por que separar? Porque o juiz, no ato de julgar, no ato do julgamento, ele vai fazer uma separação, tem que separar as coisas. Ele não pode se confundir, ele não pode gerar confusão, ele não pode produzir transtorno. Ele é alguém que vai elucidar a questão para poder, então, tomar a decisão. Por isso que o verbo crino também significa decidir, tomar a decisão de absolver ou condenar o réu. Mas, argumentando agora biblicamente, certo? A gente definiu aí o verbo crino para julgar. Agora, e na Bíblia? Jesus aqui em Mateus 7, a princípio, nos parece que ele proibiu a gente de julgar, mas isso não é verdade, certo? O verso 1 diz: não julgueis, é o imperativo, de fato está proibindo, não julgueis, para que não sejais julgados. A princípio, a gente tem a ideia que Jesus está proibindo de julgar, mas não é bem isso que o texto está dizendo. A gente precisa ler o contexto imediato, que são versículos abaixo. Por exemplo, o versículo 5 diz: hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então, depois, você pode tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, a proibição de julgar de Jesus está aqui no seguinte sentido:
Você não pode julgar alguém se você tem um erro maior. Você não pode julgar o pecado de alguém se você tem um pecado maior ou equivalente. Então, aqui para julgar, Jesus está dizendo que a gente primeiro tem que começar julgando a nós mesmos. Então, aqui, a proibição de julgar é para quem está desconcertado. Mas se alguém primeiro tirar o cisco ou a trave, melhor dizendo, do seu próprio olho, depois vai poder ver claramente e tirar o cisco do olho do irmão. Então, o que é que ele quer dizer nesses versículos? Você não está proibido de julgar, você até pode julgar, mas se você quer julgar, quer ter a capacidade de discernir, avaliar uma situação na vida do irmão, você tem que primeiro julgar você mesmo, e depois você terá a capacidade de julgar o irmão, certo? E nesse caso, julgar o irmão não é para condenar o irmão, mas é para absolver o irmão. Nós, quando julgamos alguém, não é no sentido de condenar, como o Tiago disse lá no seu livro, na sua carta, quem é você para julgar o teu irmão? Ou seja, você não é juiz. Ele está falando ali no sentido de julgar para condenar. Aqui em Mateus, o sentido aqui é de julgar para absolver, porque o juiz, no ato de julgar, ele vai condenar ou absolver. Aqui você começa julgando você mesmo, você tira o cisco do seu olho, então depois você tem condição de julgar o teu irmão, ou seja, de tirar o cisco do olho do irmão. Primeiro você tira a trave do seu, depois você tira o cisco do olho do irmão. Então, comece julgando você mesmo, depois você julga seu irmão. É isso que está dizendo aqui o texto, certo? Agora, Paulo também, no capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios, no versículo 3, ele diz que nós podemos e devemos julgar causas entre os irmãos, causas no meio da igreja. Diz assim, ó, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Verso 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Então você vê que aqui Paulo já vai mais direto ao ponto, dizendo, olha, primeiro que nós vamos julgar os anjos. Se nós vamos julgar os anjos, nós também não temos a autoridade de Deus para julgar as coisas desta vida, certo? E para julgar as causas entre os irmãos, Paulo aqui está reprovando levar causas estritamente da igreja entre os irmãos, coisas pequenas, para os juízes daquela época, certo? Daquela época. Então, julgar aqui, nesse contexto, tem o sentido de avaliar a situação da igreja, avaliar a contenda entre os irmãos e tomar uma decisão. Então, o verbo aqui, crino, tem o sentido de avaliar, discernir e tomar uma decisão. Esse é o significado do verbo crino, certo? Decidir, avaliar e discernir, certo? Então, aqui os irmãos tinham que avaliar a situação com sabedoria, diz o texto. Discernir a situação e tomar uma decisão. Então, esse verbo crino, no grego, para julgar, ele é muito rico em detalhes. Então, a pessoa tem que avaliar, discernir e decidir. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Então, podemos julgar, é pecado julgar quando eu estou em uma condição espiritual pior do que o réu, do que o meu irmão que eu quero julgar. Agora, se eu estou espiritualmente bem com Deus, se eu estou com a minha vida alinhada com Deus, se eu estou espiritualmente sadio com Deus, como disse Paulo, os espirituais devem julgar, certo? Os mais fracos na fé, aqueles que estão manquejando na fé, fraquejando na fé. Mas o sentido de julgar, no nosso caso, não é para a gente condenar, mas para a gente fazer
ou melhor, cumprir a segunda função do juiz, que é condenar ou absolver. Nós vamos condenar as práticas e absolver o nosso irmão, salvar o nosso irmão dessa situação, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida por causa dessa minha explanação, façam perguntas nos comentários que a gente faz novos vídeos para esclarecer com mais detalhes essa questão, tá bom? Deus abençoe a todos, por gentileza me ajude aí, curta, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal tenha um pouco mais de relevância e possa crescer e outras pessoas possam ter mais conhecimento da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos.